Tema, balanço patrimonial. Do tema balanço patrimonial, nós temos que entender que esse quadro exposto aqui, ele segue a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76 e suas alterações. No artigo 178. Lembrando que as últimas alterações se deram em 2007 e 2009, nessa lei das SA. Existe a estrutura básica, que é o ativo, o passivo e o patrimônio líquido como elemento. Aqui nós não estamos estudando a estrutura básica, e sim já a estrutura da lei das SA. Então você, no momento que estiver fazendo a prova, verifique se você está buscando a questão da lei das SA, que é essa estrutura que consta aqui, ó, que nós vamos estar explicando agora, ou se você está no básico, só os três elementos, ativo, passivo e PL, ativo, passivo e patrimônio líquido, onde ele vai perguntar muito sobre equações patrimoniais, sobre o ativo como aplicação, como débito. Mas voltando aqui na lei, ó, Lei das 6.404 das Sociedades por Ações, artigo 178. O tema balanço patrimonial. Sempre do lado esquerdo você vai ter o ativo. Do lado direito você vai ter o lado do passivo. Os grupos do ativo são dois. Então sempre que ele perguntar quais são os grupos, você vai ter eles aqui, ó. O grupo, você tem o grupo ativo circulante, o grupo ativo não circulante. Então são dois grupos do lado do ativo. Do lado do ativo, desmembrando o grupo, você tem subgrupos. Então, se perguntados o ativo circulante, você tem 3 subgrupos. Então, a visualização aqui, ó, você tem os subgrupos ou divisões do grupo. Ó, subgrupos. Então, toda vez que você tem o livro diário, que escritura as informações das empresas, que é um livro contábil, no final dele você tem que ter no mínimo o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, é o Código Civil no artigo 1179. O que consta no ativo? 2 grupos, que é ativo circulante, não circulante. Os subgrupos do ativo circulante são 3. Disponibilidades, bens numerários, dinheiro no caixa, banco conta movimento, aplicações até 90 dias ou 3 meses também são consideradas disponíveis, tendo em vista o fluxo de caixa. Essa demonstração do fluxo de caixa trabalha muito as disponibilidades. Então aqui na disponível são os bens numerários. Normalmente, ó, caixa e equivalentes você tem como disponível. Os direitos realizáveis até o exercício social subsequente, vamos colocar uma data aqui, ó, para o balanço, ó, 31 de dezembro de 2014, como exemplo. Com essa data, 31 de dezembro de 2014, quando você coloca a data dentro do demonstrativo, você está especificando o exercício social. O exercício é aquele que você já transcorreu, aquele que já passou, que é janeiro a dezembro de 2014. Então, quando você faz a pergunta, ó, meu exercício social é qual? 31 de dezembro de 2014. O subsequente, ele é até 31 de dezembro de 2015. Então, se perguntar do curto prazo, no nosso caso, no ativo circulante, ele vai até 2015. Quando perguntado o longo prazo, ele inicia quando acaba o curto. Então, o curto prazo é 2015, até 2015. O longo prazo, ele inicia em 1º de janeiro de 2016 em diante. Então, era muito comum você ter títulos já vencidos e não recebidos, e não baixados, de 2014. Ele é curto prazo, ó, 2014, 2015, 2013. Se eu tiver um título a receber que não foi baixado ainda, que consta na contabilidade, então tudo que for títulos até 2015 é curto prazo, CP curto prazo. E tudo que for título a receber a partir de 1º de janeiro de 2016 em diante é longo prazo.
Então vocês vão ver que é comum nós começarmos o quê? A trabalhar essas informações. Como aqui você fala a palavra direito realizável é uma condição financeira. Essa condição financeira faz com que você venha receber um título a receber, uma duplicata a receber, vender o estoque. O estoque é um direito realizável, uma posição financeira que você vai ter numa condição futura. A despesa do exercício seguinte, aqui você tem seguros a vencer, aluguéis a vencer. Normalmente a empresa paga antecipado, não necessariamente ela tem que pagar antecipado para ser despesa do exercício seguinte. Mas normalmente as questões que mais caem é o aluguel que você paga antecipado, o seguro que você paga antecipado ou não, e você contabiliza ele aqui, ó, seguros a vencer, aluguéis a vencer. Só que essas informações que constam aqui, no futuro, elas vão ser apropriadas como despesa no futuro. E essa despesa é uma condição econômica. Então você tem que tomar cuidado que as divisões aqui, dessas 3 divisões, o disponível, o dinheiro já está na empresa, ela pode gastar a qualquer momento, liquidar uma dívida, comprar mercadoria, então o dinheiro já está à disposição. O direito realizável, como exemplo, a duplicata receber, em alguma data você vai receber essa duplicata e transformá-la num disponível. Já a despesa do exercício seguinte, ela não é despesa de 2014, ela é uma despesa normalmente de 2015, 2016. Aqui no caso, ela seria até 2016, até melhor, até 2015, para ser considerada dentro do ativo circulante. Porque se ela for de 2016, ela já tem que entrar para o não circulante, tem que entrar numa ideia de longo prazo. Então eu tenho que tomar cuidado aqui, ó, que eu só posso colocar no ativo circulante, mesmo despesa do exercício seguinte, a palavra seguinte aqui, ó, ela segue até 31 de dezembro de 2015. Se for de 2016, ela já cai aqui para o longo prazo. Então, pelas datas, você pode conhecer a conta aonde ela se localiza. Como aqui nós buscamos já o ativo circulante, vamos analisar o não circulante. Então, realizável a longo prazo, são títulos a receber que você tem o quê? A longo prazo, a partir de 1º de janeiro de 2016, sempre se baseando na data do exercício social. Qualquer pergunta se baseia na data do balanço. Sempre lembrando que o ativo realizável a longo prazo, por lei, também ele estabelece que sempre que a empresa emprestar dinheiro a um sócio, adiantar a um diretor acionista, vender fora da atividade normal da empresa, um bem de uso, você vai ter que lançar esses valores a receber entre empresas coligadas, partes relacionadas de empresas, sempre como ativo realizável a longo prazo. Porque é um entendimento da lei, a condição no artigo 179, sempre que ocorrer transações não normais, essas transações não normais é o quê? Se eu adiantar um diretor, um acionista, isso não é uma condição normal. Então você já deixa sempre a longo prazo. Adiantou um funcionário, é normal, é um ativo circulante. Você tem o quê? No direito realizável esse adiantamento, vai poder descontar ele no final do mês. Já os investimentos são bens de renda. Então vamos pensar, um terreno que não é para uso e não é para vender, ele é para ter renda. Um imóvel para alugar. Então o imóvel para alugar, ele é um investimento, ele não é para uso e não é para venda. Então, quando você tem um investimento, uma das ideias é o quê? Pensar, não é de uso, não é de venda. Porque se o bem for de uso, ele faz parte do imobilizado, se ele for um bem tangível, aonde você ocupe pelo menos 75% ou mais da vida útil desse bem. Então, isso é uma ideia de essência sobre a forma. Então, a máquina, comprei a máquina. A máquina é um bem intangível de uso, um veículo, um bem intangível de uso. Uma marca que a empresa adquire é um bem intangível. Fundo de comércio, um bem intangível.
Direitos de concessão de órgãos públicos, um bem intangível. Sabendo então o ativo, ó, nós passamos aqui para o lado do passivo. Os grupos aqui ó, são em número de 3. Existe o passivo circulante, existe o passivo não circulante, existe o grupo patrimônio líquido. Então você tem 3 grupos do lado do passivo. Dentro dessa estrutura, também você tem que saber a data. O exercício vai trazer a data. Trazendo a data, você sabe que o exercício social aqui ó, é 2014. O subsequente você conta um ano. Então, você vai até 31 de dezembro de 2015. Então, isso é o curto prazo. As informações a curto prazo, obrigações que a empresa tem que pagar, tudo que for dívida até 31 de dezembro de 2015 é passivo circulante, curto prazo. Para a dívida ser de longo prazo, você tem que considerar o início das obrigações a partir de 1º de janeiro de 2016 em diante. Então, qualquer dívida que você tenha que vá vencer a partir de 2016, 2017, 2018, você considera longo prazo. As receitas diferidas, que são subgrupos do grupo passivo não circulante, por contrato, são obrigações contratuais que você não precisa devolver o recurso financeiro. Na ideia, você recebe antecipado e não vai ter que devolver. Então, qualquer valor que você receba de um aluguel ou de um contrato de serviço que você não precise ter a devolução por condição contratual, você considera receita diferida. Lembrando que o passivo não circulante, essa divisão que está sendo colocada aqui, existe um artigo na lei das SA, o 299B, que ele me dá essa condição de dois subgrupos no passivo não circulante. Já no patrimônio líquido, nós temos inicialmente o capital social, a reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Conta capital social, sempre ela vai representar o capital dos sócios, que sejam cotistas ou acionistas. Se são cotistas, no contrato social, arquivado na junta, você sabe, buscando esse contrato, o valor do capital social. Se for por ações, no estatuto social, você tem como buscar o valor do capital social. Todos esses pontos aqui serão defendidos nas questões por artigos. Então, todos aqui você tem reserva de capital. Como eu aumento a reserva de capital? Aí você tem no artigo 182, parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 182, como aumentar a reserva de capital. E no artigo 200, como reduzir a reserva de capital. Então nós vamos tratar muito dessas questões em exercícios, para que você possa entender toda essa estrutura, o seu funcionamento e algumas peculiaridades. Mas de início, toda a prova cai a ideia do balanço patrimonial de alguma forma. Tá. Agora as questões.